E essa é uma coisa que eu quero muito que vocês levem dessa nossa aula hoje. Se eu pudesse deixar uma frase ou uma virada de chave para vocês, é a seguinte: existe uma diferença muito grande entre o poder do corpo e o poder no corpo. Vou explicar. O poder do corpo é o que muitas de nós fazemos. Ah, eu dou uma malhada ali, né? Eu dou uma maquiada e eu tenho o poder do corpo. Eu uso isso ao meu favor. Mas no corpo é eu sentir que, cara, esse corpo é muito legal. Esse ventre incrível, esse útero, esse sangue, sabe? Esse corpo, mulher, essa ionia, essa vagina maravilhosa que eu tenho, que cada vagina é única. Você sabia disso? Não existe nenhuma igual à sua no mundo, ela é exclusiva. E o que tem mais acontecido? Primeiro que o Brasil é um dos países do mundo que mais faz plástica. 2. Qual é a plástica uma das que mais se faz no Brasil? Dos lábios vaginais. Porque tem que também, até a vagina agora entrou dentro de um padrão. Então vocês estão entendendo que o que é esse questionamento? Quer dizer que eu tenho que largar tudo? Não, olha aqui, tô com a unha pintada, uso maquiagem. Não é isso. Mas é um questionamento do por que você faz o que você faz. Você faz porque isso faz, você quer exaltar o poder nesse corpo, no corpo. Eu me sinto linda, eu amo as minhas unhas, quero pintá-las. Não, ou tem uma diferença entre vou pintar porque imagina que horror, que vergonha uma mulher sem a unha pintada. Ou vou me maquiar porque eu me acho linda, maravilhosa, vou exaltar as características do meu rosto que eu mais amo. Ou vou me maquiar porque eu sou uma baranga, eu sem maquiagem não presto e eu preciso me esconder com 500 camadas de produtos para conseguir me sentir aceitável. Eu falo isso porque eu já passei por isso. Eu lembro que por conta da... Minha mãe sempre foi muito vaidosa, tá? Sempre foi muito vaidosa. E eu lembro que eu tinha tanto pânico de verdade, de ser vista como um ser humano, entendeu? Pelas pessoas, pelos meus namorados, etc., que eu fazia o seguinte: quando eles dormiam na minha casa, ou eu na casa deles, eu acordava mais cedo pra me maquiar. Porque eu tinha a certeza absoluta que eu era horrorosa sem maquiagem. Isso não é autoestima, entendeu? Isso não é poder no corpo. Que eu sou linda, eu sou maravilhosa com ou sem maquiagem. Vocês viram esses dias que eu postei uma foto sem filtro, que eu tinha acabado de tomar banho, botei a touca de banho e a touca de banho deixou uma marca atravessada aqui na minha testa. E eu pensei, eu tô maravilhosa, tem uma marca aqui no meio da minha testa da touca de banho, mas eu vou postar. E eu postei, e eu lembro que uma moça chegou pra mim e falou assim: nossa, que linda que você tá. Eu falei, então, vou contar a história dessa foto. Eu tava com uma marca de touca de banho, porque eu não queria lavar o cabelo, no meio da testa, e eu postei. Vocês acham que em outros tempos da minha vida em que eu andava só de salto, porque eu tenho 1,50 de altura, e eu achava que eu tinha que estar sempre no salto, porque a minha altura não devia ser a altura que eu tenho, mas é a altura que eu tenho, é o tamanho do meu corpo. Meu pai tem 1,60, minha mãe tem 1,50, como é que eu ia ter outra altura? E eu andava só de salto, só de maquiagem, só de chapinha. Os brancos começaram a aparecer, imediatamente começaram a ser tingidos. Então, é essa pergunta que eu faço para vocês agora. O poder de vocês está no corpo, esse poder que respeita esse corpo e aquilo que faz sentido para você, ou está fora, está em outro lugar, porque os outros vão pensar, porque os outros vão dizer, porque os outros... É para isso que o sagrado feminino serve. Para te dizer que te fazer sentir como uma mulher bela, única, potente e maravilhosa, para você resgatar
uma vida e uma sexualidade saudável que talvez você nunca tenha tido. E como é que a gente faz isso, Cássia? Pelo amor de Deus? Como é que começa esse movimento muito doido? Porque falar é muito fácil. Ai, se ame mais. Isso a gente já ouviu. Eu já ouvi, você já ouviu. E eu vou dizer pra vocês, experiência própria. Dizer e sentir são coisas completamente diferentes. É aí que entra a limpeza uterina que eu falo pra vocês. É aí que entra a importância de você tirar esse monte de lixo, de ideias distorcidas, de crenças limitantes, de sentimentos de inadequação, de inferioridade, de síndrome de impostora, que nós cronicamente sentimos como mulheres. E é por isso que a limpeza uterina é tão importante. Por quê? Porque eu dizer que se ame mais, se goste mais, use a roupa que você quiser, você sabe muito bem que você sai da live empolgada, você vai pra sua vida e amanhã, quando você for botar uma roupa diferente, você vai pensar, ai meu Deus, mas será que lá no meu trabalho, o que vão pensar de mim? Não, é melhor eu botar a roupa que eu sempre ponho. Porque esse se bancar vem de um lugar muito, muito profundo dentro de nós como mulheres. Mas eu só consigo chegar lá quando eu tiro esse monte de bobagem que a gente aprendeu. E as limpezas uterinas, elas atuam nesse nível. Qual é o nível? De mexer exatamente nesses excessos que fazem você se sentir insegura. E aí que estão, né? Por que os problemas ginecológicos? O que o problema ginecológico tem a ver? Pensa que o seu útero é a morada da sua energia feminina no seu corpo. E aí você passou 100% da sua vida voltada para os outros, para fora, para ser, para parecer, o que vão pensar, não posso dizer não. E o seu poder feminino que está aqui no seu útero foi, despencando. Por isso que durante um certo tempo a coisa funciona. Porque quando você tem 15, 20 anos, o seu corpo meio que consegue lidar com isso. Depois dos 20 e poucos, começa a acabar a libido, porque anticoncepcional também tira libido, vamos combinar. Não só isso, mas uma vida desconectada da sua verdade, exatamente o que ela falou aqui no chat, né? Eu me sinto, né, conectada com o meu feminino, volta essa vontade de viver, porque é horrível viver uma vida que você parece uma boneca. Você não pode ser quem você é, você não pode ser espontâneo, você não pode se expressar. E aí, o seu ventre, o seu poder feminino fica lá embaixo, todo reprimido, cheio de vergonha, cheio de culpa, cheio de tabu, cheio de informações, memórias e sentimentos que foram passados útero a útero da sua avó, suas bisavós, avós, mãe, para você, porque isso vem útero a útero, não é só o DNA que vem com você, veio os traumas, veio as crenças, veio um monte de coisa também. Por isso que a gente repete os mesmos sintomas e doenças das nossas ancestrais. Então, quem teve mãe, avós, eu tive bisavó com câncer no útero, por exemplo. Tive muitas ancestrais com problemas no ventre. O que eu tenho que fazer com isso? Começar essa limpeza de tudo isso. E é aí que eu vou fazer, através de um processo que é conduzido. Por quê? Porque tem o buraco é muito mais embaixo do que vocês conseguem imaginar nesse momento. Porque só isso que eu falei pra vocês é só a ponta do iceberg, tá? Tem, assim, uma caminhada longa que a gente precisa fazer e que muitas vezes a gente não sabe nem por onde começar. Por quê? Porque ninguém nos ensinou isso. E aí o seu ventre começa a adoecer lá pelos 20 e poucos e 30 e poucos pra te chamar atenção. E você fica com raiva dele. Você tem vontade de, assim, de morrer. Quantas vezes, gente, vocês não têm noção dos comentários que eu recebo nos meus vídeos, nas aulas, enfim.
Nossa, que absurdo. Eu odeio meu útero. Se eu pudesse, eu arrancava. Se eu pudesse, eu tirava. Ódio, ódio. Mulheres, tá? Mulheres odiando o seu próprio útero, o seu próprio ventre. Por quê? Porque ela tá profundamente machucada. Quando ela pensa no útero, ela só pensa em dor, em trauma, em mal-estar, em constrangimento. E como é que você vai se sentir segura, potente na sua vida se você tem todas essas crenças dentro de você? Você sempre vai se sentir uma impostora. Você sempre nunca vai conseguir ter autoestima plena enquanto você não tiver feito as pazes com o seu feminino. E onde é que ele vai mostrar que precisa da sua atenção, do seu cuidado, do seu resgate? No ventre. Os sintomas e doenças ginecológicos. Que mais? As TPMs, que começam a ficar muito doidas, muito fortes. Que mais? Falta de libido. Começa a aparecer dor na hora da relação. Começa a aparecer um monte de coisa. E você nunca ouviu falar sobre um monte de doença que você descobre o nome depois que você tem. Quantas mulheres disseram? Eu nem sabia o que era isso, mas eu tive. E é uma lista, gente, interminável. Que você pode falar assim, não é possível que isso seja verdade, não é possível que seja. E aí as limpezas uterinas começaram a emergir, porque até então, há muito pouco tempo atrás, elas ficavam ocultas, elas ficavam apenas entre pessoas, algumas pessoas que tinham feito caminhos iniciáticos, caminhos muito específicos em diferentes lugares do mundo, como na China, como nos Andes, isso tudo era fechado. Só que olha o que tem acontecido com as mulheres no mundo, né? Olha o que nós nos tornamos como humanidade. Nós nos tornamos extremamente doentes, extremamente deprimidos. Nós nos tornamos sem uma comunidade, uma humanidade sem energia feminina. E isso adoeceu as mulheres, isso poluiu a natureza, faz a gente ir atrás de guerras e brigas e tudo mais, porque a gente não sabe a hora de parar. A gente consome enlouquecidamente, uma orgia consumista, né? E segue se sentindo vazio, e segue se sentindo deprimido, e segue se sentindo infeliz. E as mulheres sentem muito forte esse vazio. Não esquece de deixar o seu like, dar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos conteúdos que são liberados quase que diariamente.